Yeah, like you said, it was really hectic. So we just tried to stay together because a lot of crashes can happen in those situations. So yeah, I think we did that really well. And then the positioning was done before the corner here, I think. And then I went a bit too early, but luckily I had legs to keep going. Yeah, we talked with Luc this morning. He didn't say we will go for a sprint. Did you talk in the last kilometer to know what you were going to do, or you knew already? Well, we gambled a little bit on a few situations, so this is why we also had Max in the break. And then Alex tried to follow on the climb, and so we gambled a little bit on a few situations. Thank you, man. Yeah. Marijn van den Berg contente com o facto de ter terminado com vitória para a EF Education. A abordagem à meta, diz ele que foram jogando com várias situações. O Alex Baudin era o ciclista que tinha que perseguir as movimentações na última passagem na terceira categoria. Depois ele acabou por fazer a chegada para o Luc Lamperti e não esclareceu se era algo que já estivesse definido ou se foi algo que eles improvisaram, mas dizia também que tinha lançado o sprint um bocadinho cedo demais, mas que felizmente teve pernas para aguentar esse trabalho, que é um trabalho sempre difícil, e acabou por servir aqui a vitória em bandeja de prata a Luc Lamperti. 3 horas 45 minutos de jornada, com final em Carrières-sous-Poissy. First professional victory, but the first time at World Tour level. What does it feel like to win such a big race? Yeah, I think it's super special. I think it's no secret that the team's been struggling. We've had a rough start to the year, but you always know it will come. It's still early, and to get a victory here is super nice. We came here, the team rode full all day, and we committed, and I think it paid off. So we've been knocking on the door, but to actually get the job done is super special, and it's also my first victory with the team, and a nice way to start with the new team. How tough was it out there? Because you had to survive that climb with a few kilometers to go on that circuit. Yeah, the climb was quite hard, but we had Max in the break also, and he was super strong. So we had a few cards to play. If the break made it, was also okay for us, and then we came back and did the sprint. So in the end, beautiful day. And the sprint, talk us through that final K. Yeah, it was super hectic. We had Asgreen there and McKellar before that, and then Marijn Vandenberg was the last guy, and we started quite early. He went from far, but luckily he was super strong, and he did maybe 350 meters himself to deliver me just the last 200. So in the end, I just had to do the final few meters on my own. But for you in this new team, to win on a race like Paris, for your confidence, it must be massive. Yeah, of course. I think I know I've been going well, and to actually get a win and get the momentum rolling, especially as a sprinter, is really important. So I think for me, it's the biggest win I've had in my career, and will be great for the rest of the season and before the classics. How different has it been for you in this new team? Yeah, it's of course it's different, but it's been super nice. I already feel quite at home, and I've enjoyed it a lot. So I think so far I really can't complain with the new team, and I already feel quite at home. And a jersey on your shoulders, a yellow jersey, yellow and white jersey on your shoulders. That's a nice bonus. Yeah, I think to have the jerseys tomorrow and wear the yellow jersey will be super special. It'll be my first World Tour win, my first time wearing a World Tour yellow jersey. So a lot of first this week, but it will be nothing but nice. Enjoy it. Thank you. Thank you. Tem sido uma semana de estreias para Luc Lamperti. Vai ser a primeira vez que vai envergar na carreira uma camisola de líder da classificação geral de uma prova no World Tour. Acaba de somar a sua primeira vitória no World Tour e a primeira vitória também com a nova equipa. Um Luc Lamperti que dizia que para um sprinter e na véspera da temporada de clássicas arrancar em velocidade cruzeiro, pois é um grande boost de confiança para ele poder aqui conseguir a vitória. Agradeceu o trabalho, o longo lead-out por parte do Marijn Vandenberg, que dizia fez 350 metros na frente e eu só tive que depois finalizar o trabalho. E aqui vamos vendo isso mesmo, Paulo Martins. Ele arrancou bem de longe, o Vandenberg. Sim, fez o arranque à passagem dos 500 metros, sempre levando o seu colega na roda com um ritmo muito elevado que não deu grandes hipóteses aos adversários de ganhar posições. O Mike Dunison
acabou por ser um dos ciclistas que foi ali abordando pelo lado esquerdo por parte da Astana nos últimos metros, mas já muito atrasado, e portanto aquele trabalho do Marijn van den Berg foi fantástico, e repara como ele lá ao fundo festeja mais do que o Lamperti que ganhou a corrida. Isto é trabalho de equipa. E trabalho de equipa é bom para todos. E afinal de contas é a primeira vitória da F Education nesta temporada, o que nos deixa apenas dentro do World Tour Picnic Post-NL sem qualquer vitória, mas foi uma vitória esta que custou. Foram 66 dias desde que começou a temporada, até que a EF consegue tirar o zero do seu contador. Sim, e referir que também em termos tutoriais para a F Education é o regresso à liderança do Paris-Nice, já tinha acontecido em algumas ocasiões, mas a última vez tinha sido através do dinamarquês Magnus Kort, 2023, ao terceiro dia de competição. E portanto acaba por ser um momento também sempre importante, até porque Lamperti, sendo norte-americano, ainda tem um sabor mais doce. Esta é a primeira queda e depois a segunda, vamos ver se... e deu-se logo a seguir com o homem da Ineos, bloqueou autenticamente a corrida, mas não dá para perceber quem é. Bom, mas eu estava aqui a ver a repetição do ciclista da Ineos, leva uma pancada por trás de um ciclista que vinha em velocidade e sai disparado logo direto ao chão. Vamos ver se terá sido o Dorian Godon, o Sam Watson, que em princípio eram os homens da Ineos que tinham que estar ali bem situados na cabeça do grupo. O Godon sprintou, porque fica no top 15, se não estou em erro. Mas... aliás, vê-se aqui com a camisola de campeão de França, não é? Está aqui o Godon, vem aqui pela direita, junto às barreiras com a camisola de campeão nacional de França. Belo sprint também ali por parte do homem da Lotto, diga-se. O homem da Lotto veio sempre a ganhar posições, termina até bastante irritado porque sentiu que tinha se calhar capacidade para mais. Foi o Vito Bright, talvez o nome mais surpreendente dentro do top 5 da etapa de hoje. Vamos ouvir o rei da montanha, Casper Pedersen. But finally started with a big fight for the breakaway. Describe us a bit what happened. What was the idea this morning? Yeah, I think on a stage like this today, there's always a lot of tension in the bunch for the GC guys and the sprinters teams, and sometimes that can make a good chance for the break to make a big gap, because they are thinking more about position in the bunch than actually getting the break back. So I think everybody knew that the break would have a chance because of that, and it's always nice to try and go for it, especially on a stage like today where you can go for the polka dot, and you can go, if everything would go perfect, you can go also for yellow, but in the end they caught us back. Yeah, but at some point when we entered the circuit, there was a good gap. We were wondering if they were coming back. I guess you too, you thought maybe red shots? Yeah, we were with a very good group in front, some experienced guys between, and we had a plan to accelerate in the last 55k to kind of give it a shot by that, and I think the plan was executed perfectly from us, but in the end it's always hard to keep the bunch behind, but I think we did a very good job together, working together for that. Casper Pedersen elogiando o trabalho em conjunto dos homens da fuga. Ele saiu o rei da montanha, mas tem apenas um ponto sobre Mathys Leber. Dizia que o trabalho por parte dos fugitivos foi perfeito, só que a vantagem está sempre do lado do pelotão. Diz também que é bom ter a possibilidade de poder estar na frente, de poder fazer este tipo de papel dentro de uma corrida importante como é o Paris-Nice. Aqui vamos vendo o Christian Prudhomme, diretor da Volta à França, também já com o Mathys Leber, que deverá subir ao pódio, não sei se para receber o prémio da combatividade. Este é o vencedor da etapa, Luc Lamperti, mais um americano a conseguir vencer. É uma vitória importante para a EF, como temos dito, mas é uma vez mais o reafirmar de que estamos perante uma bela geração de talentos dos Estados Unidos da América. Uma geração, enfim, há muito tempo liderada por Neilson Powless, com nomes como Quinn Simmons, como Matteo Jorgensen, como Brandon McNulty, como Magnus Sheffield. Eles têm realmente corredores
com variadíssimos perfis, não tendo nesta altura o peso que já tiveram no pelotão, mas pouco a pouco vai-se reativando o ciclismo dos Estados Unidos da América com esta geração, que é uma geração campeã. Quinn Simmons, por exemplo, foi campeão do mundo em júniores. Este é que hoje vai subir bastante. Eu não sei se ele se vai cansar mais dos degraus que vai ter que fazer para subir este pódio do que na etapa que teve de glória no dia de hoje, porque vai ser o líder da classificação individual, a classificação por pontos e da juventude. E confirma-se aquilo que tu dizias do Lebert, que será o homem que vai subir ao pódio como o ciclista mais combativo do dia. A questão para mim é saber se este vai ser o único americano que vai vestir de amarelo no Paris-Nice, porque temos também a possibilidade de ver o Brandon McNulty tentar fazer algo que há 2 anos esteve quase a fazer. O Brandon McNulty, vamos recordar, em 2024 termina no pódio, mas é no último dia do Paris-Nice que perde a classificação geral para o Matteo Jorgensen. Exatamente, uma grande exibição do Jorgensen, se não estou em erro, com o Remco Evenepoel também nessas contas finais. Sim, foram os dois, só que o Remco já estava muito afundado e na altura quem beneficiou com isso foi o Matteo Jorgensen. Portanto, quem sabe se o Paris-Nice não volta a cair para um atleta dos Estados Unidos. Para já o Luke Lamperti aproveita para entrar para o lote de corredores que já venceram no World Tour e logo ao serviço da nova equipa deve estar a pensar a estrutura da Soudal. Caramba, 2 anos aqui e agora de repente chega a F e ganha logo no Paris-Nice, claro, mas na Soudal ele tinha o papel mais vezes de lançador do que propriamente de finalizador. Até porque veio com o Paul Magnier da Trinity. Tu falavas há pouco da Trinity, eles em sub-23 também vieram da mesma equipa. Nunca tinha liderado uma prova desta categoria. Estreia-se também hoje de camisola amarela. Esta hoje vai dormir com ele. Tem que ser, não é? Afinal de contas, andar de camisola amarela numa prova com tanta história como o Paris-Nice é algo que tem que ser aproveitado, tem que ser desfrutado. Custou-lhe tanto chegar até aqui, Paulo Martins, que agora há que desfrutar e amanhã pode ser outra vez dia para Luke Lamperti, porque amanhã temos a etapa mais plana do Paris-Nice. Sim, é mais um dia em que ele, com a ambição que traz, com esta vitória, galvanizado, acreditando que amanhã a F-Education vai fazer o mesmo trabalho. O Marijn van den Bergh, se vinha com ideias de sprintar, pois pode tirar essas ideias do pensamento, porque amanhã vai fazer o mesmo serviço e bem que fez hoje para que este homem tivesse sido o primeiro a cortar a linha de chegada. Tendo este homem a liderança, pois é uma oportunidade importantíssima para a F-Education, que começa a ganhar na temporada. Esta é a primeira vitória do ano e amanhã não vai desperdiçar de voltar a repetir a proeza. Uma F-Education que por vezes ganha pouco, mas sabe escolher as ocasiões. Ainda o ano passado o Ben Healy fez exatamente o mesmo no Tour de France. Conseguiu andar de camisola amarela no Tour. O Richard Carapaz já o tinha feito em 2024. Portanto, é uma equipa que, com os argumentos que tem, que não são os mesmos argumentos de outras super equipas. O Jonathan Wouters é um dos diretores desportivos que mais vezes explica isso mesmo, que não consegue competir com as superestruturas e dá sempre ultimamente o exemplo do Isaac Del Toro. Ele diz que tinha o Isaac Del Toro assinado até que a UAE chegou e pagou não sei quantas vezes mais aquilo que pagava a EF, e o Isaac Del Toro não foi para a EF e escolheu a UAE. Enfim, como eu creio que qualquer um de nós teria escolhido, não é? Porque, afinal de contas, os ciclistas têm uma carreira curta e têm que maximizar as possibilidades de também irem buscar uma boa quantia de dinheiro no pouco tempo que têm para disputar a sua carreira. Esta é já a quarta vitória para os ciclistas dos Estados Unidos esta temporada, em termos de provas UCI. Recordar que o AJ August entrou muito bem na temporada ao ganhar uma etapa para a Ineos na volta à Comunidade Valenciana, e o próprio Mathieu Riccitello, na estreia pela Decathlon, ganhou uma etapa e a classificação geral do Tour de la Provence, mostrando que, para além daqueles nomes que há pouco fomos mencionando, ainda existem mais, tem muita profundidade esta geração de talentos dos Estados Unidos.
E o recital que tu fazes referência entra mesmo de uma forma que nós já sabíamos que ele tinha talento. Agora, aquilo que ele apresentou no Tour de Provence, a ganhar uma etapa e a ganhar a geral, e sobre Carlos Rodrigues, que também já é um dos ciclistas que também está aqui na competição. de Luc Lamperti et une nouvelle salve d'applaudissements du public de Carrière sous Poissy. E depois fez uma bela volta ao Algarve no apoio ao Paulo Seixas. Verdade. Ora, este homem já vestiu a amarela, já vestiu a verde, em princípio vai vestir também a branca da Juventude. Portanto, vai ser o dono de 3 classificações no final da jornada de hoje, o Luc Lamperti. Aproveito para recordar que ao longo dos próximos dias vamos estar nos canais Eurosport, mas também no HBO Max. Vão poder ver a etapa completa, salvo seja, a partir das 2 da tarde no HBO Max. E quando terminar a etapa do Tirreno Adriático, estaremos nos canais Eurosport. Portanto, a primazia para o Tirreno Adriático e veremos o Paris-Nice. Para quem não quiser perder um minuto, tem a possibilidade de estar comigo no HBO Max. E depois, no final de cada etapa, também nos canais Eurosport. Amanhã, por exemplo, começamos às 2 da tarde e vai ser assim na segunda, na terça, na quarta. Étape, il est salué sur ce podium par Carole Dubois, adhérente du Centre Leclerc de Carrière. Toda a semana com 2 corridas por etapas do World Tour para ver nos nossos. Estrutura da Soudal, caramba, 2 anos aqui e agora de repente chega a F e ganha logo no Paris-Nice, claro, mas na Soudal ele tinha o papel mais vezes de lançador do que propriamente de finalizador. Até porque veio com o Paul Magnier da Trinity. Tu falavas há pouco da Trinity, eles em sub-23 também vieram da mesma equipa. Nunca tinha liderado uma prova desta categoria. Estreia-se também hoje de camisola amarela. Esta hoje vai dormir com ele. Tem que ser, não é? Afinal de contas, andar de camisola amarela numa prova com tanta história como o Paris-Nice é algo que tem que ser aproveitado, tem que ser desfrutado. Custou-lhe tanto chegar até aqui, Paulo Martins, que agora há que desfrutar. E amanhã pode ser outra vez dia para Luc Lamperti, porque amanhã temos a etapa mais plana do Paris-Nice. Sim, é mais um dia em que ele, com a ambição que traz, com esta vitória, galvanizado, acreditando que amanhã a F Education vai fazer o mesmo trabalho. O Marijn van den Berg, se vinha com ideias de sprintar, pois pode tirar essas ideias do pensamento, porque amanhã vai fazer o mesmo serviço e bem que fez hoje para que este homem tivesse sido o primeiro a cortar a linha de chegada. Tendo este homem a liderança, pois é uma oportunidade importantíssima para a F Education, que começa a ganhar na temporada. Esta é a primeira vitória do ano e amanhã não vai desperdiçar de voltar a repetir a proeza. Uma F Education que por vezes ganha pouco, mas sabe escolher as ocasiões. Ainda o ano passado o Ben Healy fez exatamente o mesmo no Tour de France. Conseguiu andar de camisola amarela no Tour. O Richard Carapaz já o tinha feito em 2024. Portanto, é uma equipa que, com os argumentos que tem, que não são os mesmos argumentos de outras super equipas. O Jonathan Wouters é um dos diretores desportivos que mais vezes explica isso mesmo, que não consegue competir com as superestruturas e dá sempre ultimamente o exemplo do Isaac Del Toro. Ele diz que tinha o Isaac Del Toro assinado até que a UAE chegou e pagou não sei quantas vezes mais aquilo que pagava a EF, e o Isaac Del Toro não foi para a EF e escolheu a UAE. Enfim, como eu creio que qualquer um de nós teria escolhido, não é? Porque, afinal de contas, os ciclistas têm uma carreira curta e têm que maximizar as possibilidades de também irem buscar uma boa quantia de dinheiro no pouco tempo que têm para disputar a sua carreira. Esta é já a 4ª vitória para os ciclistas dos Estados Unidos esta temporada, em termos de provas UCI. Recordar que o AJ August entrou muito bem na temporada ao ganhar uma etapa para a Ineos na volta à Comunidade Valenciana, e o próprio Mathieu Riccitello, na estreia pela Decathlon, ganhou uma etapa e a classificação geral do Tour de la Provence, mostrando que, para além daqueles nomes que há pouco fomos mencionando, ainda existem mais, tem muita profundidade
esta geração de talentos dos Estados Unidos. E o recital que tu fazes referência entra mesmo de uma forma que nós já sabíamos que ele tinha talento. Agora, aquilo que ele apresentou no Tour de Provence, a ganhar uma etapa e a ganhar a geral, e sobre Carlos Rodrigues, que também já é um dos ciclistas que também está aqui na competição. De Luc Lamperti et une nouvelle salve d'applaudissements du public de Carrière sous Poissy. E depois fez uma bela volta ao Algarve no apoio ao Paulo Seixas. Verdade. Ora, este homem já vestiu a amarela, já vestiu a verde, em princípio vai vestir também a branca da Juventude. Portanto, vai ser o dono de 3 classificações no final da jornada de hoje, o Luc Lamperti. Aproveito para recordar que ao longo dos próximos dias vamos estar nos canais Eurosport, mas também no HBO Max. Vão poder ver a etapa completa, salvo seja, a partir das 2 da tarde no HBO Max. E quando terminar a etapa do terreno Adriático, estaremos nos canais Eurosport. Portanto, a primazia para o terreno Adriático e veremos o Paris-Nice. Para quem não quiser perder um minuto, tem a possibilidade de estar comigo no HBO Max. E depois, no final de cada etapa, também nos canais Eurosport. Amanhã, por exemplo, começamos às 2 da tarde e vai ser assim na segunda, na terça, na quarta. Étape, il est salué sur ce podium par Carole Dubois, adhérente du Centre Leclerc de Carrière. Toda a semana com 2 corridas por etapas do World Tour para ver nos nossos canais. Animateur de la journée, vous pouvez leur accompagner chaleureusement le meilleur grimpeur Casper Pedersen, l'ancien. Este é o rei da montanha, pelo menos por hoje. Casper Pedersen andou na fuga. Primeiro vencedor da Figueira Champions Classic na Figueira da Foz, hoje com a camisola das bolinhas, a sempre icónica camisola da montanha. É uma classificação que também está totalmente em aberta e no que diz respeito, por exemplo, à etapa de amanhã, vai haver mais 3 contagens de terceira categoria, portanto até poderemos ter o Casper Pedersen na fuga pela segunda jornada consecutiva. É bastante provável que isso venha a acontecer. Amanhã temos o sprint bonificado, colocado por volta do quilómetro 140. É uma jornada com 187, portanto já está dentro dos últimos 50 quilómetros. Mas é uma jornada totalmente plana. Amanhã não engana mesmo, Paulo. Não engana. E é como tu dizes, seja amanhã, seja outro dia, no caso do Pedersen, que é o líder da montanha, não havendo responsabilidades acrescidas dentro da equipa, o ciclista dinamarquês pode ter a liberdade dada pela equipa para ir à procura de ser rei da montanha nesta classificação, que não é fácil, porque ainda vem muita montanha pela frente. E não sei se Valentin Parret Panther, que é um bom trepador, mas o contrarrelógio da Sodal no terceiro dia acho que vai afundar muito as aspirações do ciclista francês. Portanto, pode passar também pelo objetivo da montanha com o dinamarquês. E temos de regresso o Luc Lamperti, não é? Porque já só lhe faltava vestir realmente a camisola branca. Ele que é o 8º americano a ganhar na história do Paris-Nice. O primeiro foi Andy Hampstead. Também ganharam Lance Armstrong, Bobby Hewlett, Christian Vande Velde, Andrew Talansky, Brandon McNulty, Magnus Sheffield e este novo nome. É curioso que o Matteo Jorgensen nunca ganhou uma etapa, mas já ganhou 2 edições. É verdade. Pour la présentation des équipes, il reste un prix à remettre. Restez bien avec nous, c'est le prix de la combativité que l'on va. E já só falta dar ao Mathis Leber o prémio da combatividade. Parrainé par Century 21. Vamos então a saudar o ciclista da Total Energy, que também esteve na fuga. Foi de resto o último a ser alcançado. O jovem Mathis Leber. Mais um ciclista como muitos que teve que procurar trabalho no final da temporada passada. Ele corria na Arkeia BB Hotels. Infelizmente a Arkeia acabou.
e ciclistas como o Mathis Lebert, o Johan Costiu, o Luca Mosato, o Kevin Vauquelin, as pérolas da Arqueia, pois encontraram todas facilmente equipa, outros corredores nem tanto. Amanhã vamos continuar junto ao Senna, partida desde Épône, e a chegada será em Montargis. Continuamos na Rota do Sol, à procura de mais dias como este, dias sem chuva, sobretudo dias pouco perigosos para os ciclistas, mas já sabemos que aqui no Paris-Nice há sempre armadilhas. Não se deixem enganar pelo perfil da etapa. Jornada sinuosa. Vai terminar então em Saut du Gâtinais. Aliás, termina em Montargis, passa antes por Saut du Gâtinais, passa também ali no sprint por Froment. Continuamos de norte para sul, numa etapa praticamente sem acumulado, embora seja daquelas que tem aqui 1200 metros de desnível positivo. Me parece que não tem quase acumulado, mas no final do dia, quando forem ver ao computador, os ciclistas vão com toda a certeza perceber que não foi uma jornada fácil, até porque é uma jornada com quase 190 km de extensão. Tudo tranquilo a esta hora junto às margens do Rio Sena. Vamos aproveitar para recordar quais os próximos eventos aqui nos canais Eurosport. Ainda temos ao longo desta semana muitos desportos de inverno para vos mostrar. Taça do Mundo de esqui freestyle, cross country e esqui alpino. Próximo domingo também troféu Alfredo Binda, prova que faz parte do World Tour feminino e que serve também de aproximação à Milão-San Remo, que as mulheres correm desde a temporada passada. E com isto, despedimos-nos, desejando-vos um resto de bom domingo, um início de semana, também, se possível, na nossa companhia. Se gostam de ciclismo, pois estão quase obrigados a estar aqui connosco, com o Tirreno Adriático a arrancar segunda-feira, com o Paris-Nice a prosseguir e as duas provas para ver, tanto no HBO Max como nos canais Eurosport. Um grande abraço de Gonçalo Moreira e Paulo Martins. Amanhã estaremos de regresso. Vamos vingar de tranquilo na parte de trás do pelotão. Agora que estamos abaixo dos 70 km para o final do Paris-Nice, etapa que temos vindo a acompanhar desde os 95 km para a meta. Isto significa que estivemos até agora na companhia dos nossos espectadores que nos seguem no HBO Max. E a partir de agora estamos também nos canais Eurosport, já depois do término da etapa do dia do Tirreno Adriático. Vai ser assim todos os dias. Primeiro terminará a etapa do Tirreno Adriático, começa mais cedo, e depois entraremos aqui para finalizar também a transmissão da etapa dessa jornada do Paris-Nice, que vão poder acompanhar comigo, Gonçalo Moreira, também com o Paulo Martins. Prometemos não fazer spoiler ao longo de toda a semana para aqueles espectadores que virem o Paris-Nice, mas não quiserem saber o resultado ocorrido no Tirreno Adriático. Portanto, a nossa boca, os nossos lábios serão um túmulo autêntico. Até porque temos motivos de sobra para comentar aqui no Paris-Nice, onde hoje espera um final ao sprint. Paulo Martins, desde já uma boa tarde. Vamos a caminho de Montargis, etapa tranquila, sem praticamente incidências, tirando o facto de Casper Pedersen ter ganho todas as contagens de montanha da jornada e com isso vai sair ainda mais líder da classificação da montanha. Tem agora 4 pontos sobre o Mathis Lebert, que foi o ciclista que o acompanhou nesta aventura. Uma aventura que ainda há menos de 10 km tinha 1 minuto e meio de vantagem. Entretanto, dado que já não há mais contagens de montanha durante o resto do dia
e de que novas equipas têm vindo a chegar à frente para controlar a etapa, equipas como a Lotto, como a Jayco, que não fizeram rigorosamente nada até agora, porque quem vinha a controlar era a equipa do líder Luke Lamperti, juntamente com a NSN de Vinian Girmay, mas as circunstâncias de corrida estão a mudar, estamos na aproximação ao sprint bonificado, e isso significa que a vantagem da fuga está agora a cair abruptamente e é bem provável que venham a ser apanhados ainda antes do sprint intermédio. Olá, boa tarde, Gonçalo. Boa tarde também a quem nos acompanha.